Olá, queridos, graças e paz. Nós estamos aqui para conversar sobre missões e hoje nós estamos dando continuidade a esse conceito de missão na perspectiva de missões urbanas. E com certeza é uma informação muito importante para nós compreendermos a missão em geral da própria igreja. Partindo do princípio que houve um momento na história das grandes civilizações que 14% da população mundial vivia em cidades. Hoje, metade da população do mundo vive nas cidades ou próximo a ela, de acordo com as pesquisas. Ou seja, existe 20 cidades com mais de 10 milhões de pessoas, 60 com mais de 4 milhões e 411 com mais de 1 milhão de pessoas. Diante desse desafio, nós precisamos, de fato, rever os nossos métodos para a pregação da palavra, para a evangelização em relação à salvação em Cristo Jesus. A missão de evangelizar as grandes cidades, geralmente, nós chamamos de missão urbana, justamente porque se trata de missões nas cidades. E essa missão vai estar pautada nos desafios e principalmente nas estratégias para poder alcançar as grandes metrópoles e as grandes cidades. Quais são os nossos desafios nas cidades? Bem, os nossos desafios são, em número 1, as comunidades. Ou seja, quando a gente está pensando em missão urbana, a gente está pensando em uma missão que se preocupa em desenvolver um trabalho que alcance as favelas, as comunidades carentes. De alguma forma, aquele lugar é um campo missionário, é uma preocupação. Na maioria dos grandes centros, nós temos muitas favelas, muitas comunidades carentes. E como que a gente, enquanto igreja, se preocupa em alcançar esses lugares? Qual é a maneira, qual é a forma, quais são as estratégias que a gente estabelece? De que jeito que a gente atende a esse desafio? Um outro desafio que a gente tem, é um desafio enorme que nós temos, é a população de rua. Quando a gente está falando de missão urbana, a gente está falando também de uma missão que se preocupa com os moradores de rua. E como alcançá-los? Como de alguma forma tentar trazê-los à consciência de Cristo? Como de alguma forma pregar o Evangelho? E aí é evidente que o projeto, o pensar a missão urbana para o morador de rua é estabelecer projetos que não só nos levem a ensiná-los a Escritura, mas que de alguma forma propõe para eles, se assim eles quiserem, um caminho fora daquela realidade. Um outro desafio que nós temos enquanto missão urbana também são as prostitutas. São as mulheres que vivem, que vendem o corpo para sobreviver. Esses também são desafios nossos. São desafios dessa área da missão, dessa missão da cidade. Isso tem que estar diante dos nossos olhos. De repente, o local onde a nossa igreja está plantada, ou mesmo o local onde eu tenho um projeto missionário. Como é que é? Tem lugares, países, cidades que a prostituição é elevadíssima, que a maneira, as mulheres são vendidas e a preços terríveis, são tratadas de forma totalmente longe da dignidade que Deus desejou para elas. E qual é a resposta que a igreja dá? Como que a igreja trabalha esse conceito? Qual é a relação que a gente tem nessa estrutura? Um outro desafio que a gente tem são os usuários de drogas. E um exemplo clássico aí é o projeto Cristolândia, que foi desenvolvido a partir de uma experiência linda, que o nosso diretor executivo de missões nacionais teve. A igreja precisa olhar para essa comunidade. Eu me lembro quando eu estive em um dos projetos da Cristolândia no Rio de Janeiro, e lá, estando com eles na vigília, eu perguntei para eles, quem aqui já se sentiu invisível? Nossa, foi a experiência mais marcante da minha vida.
todos levantaram as mãos. Ou seja, há um problema, há um vício, há uma realidade. E eles estão acostumados a não serem vistos. Mas a igreja precisa enxergá-los. E a missão urbana trata disso. É a maneira, é o olhar da igreja para essa gente que para a sociedade em geral está invisível. Qual é o outro desafio bem grande para a nossa missão urbana? É os próprios presidiários. Ou seja, os homens e mulheres que estão, os adolescentes que estão ali. Inúmeros trabalhos são desenvolvidos de alfabetização, de ensino, de culto, de acompanhamento psicológico, de dentista, de aprendizagem de novas profissões. É muito comum, nós temos inúmeras igrejas que desenvolvem trabalhos de todos os jeitos e formas dentro dos presídios. E isso a gente chama de missão urbana. Bem, um outro desafio que nós temos para nosso conceito de missão é justamente os condomínios fechados. Hoje é muito comum, até em detrimento, por exemplo, você pega cidades como Rio de Janeiro, de repente, ou outras cidades que têm um índice de violência muito alto, é comum que as pessoas em condomínios fechados, elas se tranquem ali. Elas saem para trabalhar, para a escola, para a faculdade e depois se trancam lá, de alguma forma tentando estar protegidas da violência. Como é que a igreja alcança essa parcela da comunidade? Por exemplo, muitas igrejas têm usado a estratégia dos pequenos grupos, PG, célula, grupo de multiplicação, enfim, grupo relacional. É uma estratégia muito interessante para alcançar essa parcela dos moradores das cidades que estão em seus apartamentos. Bem, um último desafio que é a própria violência urbana. Como é que a igreja pode, enquanto nessa perspectiva, nesse olhar missionário, ajudar na diminuição da violência na sua localidade, no lugar onde ela está plantada? Como é que a igreja pode lidar com isso? Além da oração, da dedicação ao Senhor, a igreja vai, obviamente, pensar em metodologias, em criar preparatórios, reforço escolar, cursos. Para quê? De ensinar uma economia comunitária, às vezes, porque muitas vezes a gente sabe que a violência ela é também gerada pela falta de recurso em determinada localidade. Então, de alguma forma, quando a gente tem projetos, né, a gente chama de economia criativa, que permitem aquelas famílias o bordar, o confeitar, ajudante de cozinha, costureira e tudo mais, a aprender um certo tipo de trabalho para gerar uma certa renda, quando de alguma forma abre-se uma comunidade de fé que tem uma estrutura para ter um curso preparatório, ter ali um reforço escolar, para ter uma luta, um balé, uma aula de música, ou seja, para propor para essa juventude que de repente, que na sua maioria que é levada pelo tráfico, um caminho diferenciado e uma possibilidade de escolher um outro caminho, senão o caminho da violência, das drogas, da opressão e do tráfico de drogas. Então esses são os desafios que nós temos no que tange a missões urbanas.